O carro da família desapareceu na nuvem de poeira da estrada de terra, deixando-me ali parada como se eu fosse um saco de lixo esquecido no meio de nada. O sol do fim da tarde queimava-me a pele enquanto eu segurava a mala com uma mão e a mão de Inês com a outra, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar de peito. Tinha trazido a minha namorada para esta viagem ao ecorresort da Serra do Cercal, no Alentejo Profundo, pensando que talvez o meu pai, o todo-poderoso João, finalmente aceitasse que eu não era a filha perfeita que ele imaginava, mas o beijo que ele viu no corredor do lobby foi o suficiente para ele virar o volante e partir sem olhar para trás, gritando que eu já não fazia parte daquela família. Tudo começou 2 semanas antes, em Lisboa, quando a minha mãe, Teresa, insistiu que esta viagem seria a oportunidade de nos reunirmos depois de meses de silêncios pesados em casa. O meu pai, dono de uma empresa de construção que vivia de aparências, queria mostrar à família que ainda controlava tudo, incluindo os corações dos filhos. Eu, Sofia, com 28 anos, trabalhava como arquiteta e escondia há 2 anos o amor que sentia por Inês, a professora de história com olhos castanhos que me faziam esquecer o mundo. É só uma amiga da faculdade, menti ao telefone quando o meu irmão Miguel perguntou quem eu levaria. Ele sorriu do outro lado, mas eu senti o tom falso, como se já soubesse. A viagem de carro foi tensa desde o início, o pai no volante a falar de casamentos arranjados e netos, a mãe a tentar mudar de assunto com comentários sobre o tempo, Miguel a enviar mensagens escondidas a avisar cuidado com o que dizes. Inês ia atrás, quieta, a mão a roçar-me quando ninguém via, e eu sentia o peso de cada mentira apertar-me o peito. Chegámos ao resort ao entardecer. O lugar era quase um fantasma fora de época, 20 bangalôs espalhados por uma encosta com vista para o Mar Bravo, piscina vazia, restaurante fechado, apenas o gerente idoso que nos recebeu com um sorriso cansado. Só vocês e mais 2 hóspedes que partem amanhã, disse ele. Eu escolhi o bangalô mais afastado, pensando que ali poderíamos ser nós mesmas por alguns dias. Na primeira noite, enquanto o pai e a mãe jantavam no terraço, Inês e eu caminhámos pela praia deserta. O vento quente do Alentejo levava as nossas palavras. Não aguento mais esconder, sussurrou ela, encostando a testa à minha. Eu beijei-a, um beijo longo, cheio de medo e desejo, sem imaginar que o meu pai tinha saído para fumar e nos viu do alto do caminho. O grito dele cortou a noite como um trovão. O que é isto, Sofia? Uma aberração na minha família? A discussão no lobby foi rápida e brutal. O pai, rosto vermelho de raiva, apontou o dedo para Inês como se ela fosse o demónio. Tu trouxeste esta coisa para dentro da nossa casa? Depois de tudo o que fiz por ti? A mãe chorava em silêncio, Miguel olhava para o chão, incapaz de me defender. Eu tentei explicar, gritar que o amor não escolhe, que eu era a mesma filha que ele criara, mas as palavras saíam engasgadas. Ele pegou nas chaves do carro, mandou a mãe e o irmão entrarem e virou-se para mim pela última vez. Fica aqui com ela. Vê se o teu amor te dá comida e transporte de volta. A porta bateu. O motor rugiu. E eu fiquei ali, com Inês ao lado, o resort vazio e quando silêncio que agora era o meu novo mundo. Dentro de mim, uma voz gritava, como pude ser tão ingênua? O preço da verdade estava a chegar mais cedo do que eu imaginava e eu não sabia se conseguiria pagá-lo sem perder tudo. Naquela primeira noite, sentadas no bangalô escuro, com uma única lâmpada a piscar por causa do gerador, Inês abraçou-me enquanto eu tremia. Eles vão voltar, disse ela, mas a voz tremia também. Eu não respondi. Sabia que o pai não voltava atrás. Ele era o homem que tinha cortado relações com o próprio primo por causa de uma dívida pequena. Comigo, a filha que ousava amar outra mulher, o castigo seria eterno. Pensei na infância em Lisboa, nas missas de domingo onde ele me fazia ajoelhar e rezar pela pureza, nas festas de família onde todos comentavam quando é que a Sofia arranja um bom rapaz. Cada memória era uma facada. Inês preparou um chá com as poucas coisas que tínhamos na mala e ficámos acordadas até o sol nascer, falando baixinho sobre o futuro que talvez nunca tivéssemos. Eu sentia conflito a rasgar-me por dentro. Parte de mim queria correr atrás do carro, pedir perdão, voltar a ser a filha obediente. A outra parte, mais forte, mais verdadeira, segurava a mão de Inês e sussurrava que eu já não podia voltar atrás. O resort vazio parecia um palco construído só para o meu julgamento interno e a cortina ainda nem tinha subido por completo. O segundo dia amanheceu cinzento, com o mar a bater forte contra as rochas lá embaixo.
Acordei com o corpo dorido da noite mal dormida e o peso da realidade a cair-me em cima como uma onda. Inês ainda dormia, o rosto sereno apesar de tudo, e eu saí para o terraço a tentar respirar. O resort estava completamente deserto agora, os últimos hóspedes tinham partido de madrugada. O gerente, um homem chamado Manuel, apareceu com pão seco e queijo, desculpando-se. O abastecimento só vem na próxima semana. Vocês ficam? Eu assenti, sem alternativa. Ele entregou-me uma chave extra da sala de controlo. Se precisarem de luz ou internet, o gerador está lá. Mas cuidado, as câmaras antigas ainda gravam, por segurança. Não dei importância na altura. Só queria sobreviver ao dia. Inês e eu caminhámos até a aldeia mais próxima, 5 quilómetros de estrada poeirenta. O sol queimava, as pernas doíam, mas o silêncio entre nós era pior. Por que não me defendeste mais? Perguntou ela de repente, parando no meio do caminho. As palavras acertaram-me como uma bufetada. Eu expliquei, gaguejando, que o medo de perder a família me paralisava, que desde pequena me ensinaram que o dever vinha primeiro, que ser lésbica em casa do meu pai era como cuspir na cruz. Ela parou, olhou-me com aqueles olhos que sempre me desarmavam, e eu? Sou só um segredo bonito até ao dia em que te cansares? Chorámos ali mesmo, abraçadas no meio do nada, o vento a levar as nossas lágrimas. Voltámos ao resort com pouca comida e a certeza de que estávamos sozinhas contra o mundo. Dentro de mim, o conflito crescia. Amava Inês com uma força que me assustava, mas o fantasma do pai, das expectativas, da vergonha social em Lisboa, sussurrava que eu estava a destruir tudo o que construíra. À tarde, explorámos o resort para nos distrairmos. Encontramos a sala de controle no edifício principal, um quarto pequeno cheio de monitores antigos. Manuel tinha dito a verdade, as câmaras ainda funcionavam, alimentadas por painéis solares. Por curiosidade, liguei o sistema. As imagens apareceram, o lobby vazio, a piscina, o nosso bangalô. E então, sem querer, voltei ao dia anterior. Vi-nos a chegar, vi o beijo na praia, vi o pai a gritar, a apontar, a empurrar-me contra a parede enquanto dizia coisas que eu nunca imaginara ouvir dele. Preferia ver-te morta a ver-te com uma mulher. A voz dele ecoava no altifalante pequeno, fria, cheia de nojo. Inês tapou a boca, horrorizada. Eu fiquei paralisada, o coração a partir-se em 1000 pedaços. Aquela gravação era a prova do que eu sempre soubera mas nunca quisera enfrentar. O amor de meu pai tinha condições e eu não as cumpria. Guardámos um momento para nós, mas algo mudou. Nessa noite, sentadas no terraço a ver as estrelas, Inês pegou na minha mão e disse: "Tu não mereces isso. Nenhuma de nós merece." Pela primeira vez, senti uma centelha de força. Contámos histórias do passado. Eu falei da primeira vez que percebi que gostava de raparigas, aos 16, e como escondi diários por medo de o pai descobrir. Ela contou da família dela em Coimbra, mais aberta, mas ainda assim com olhares tortos na rua. O conflito interno não desapareceu, mas começou a ganhar forma. Eu tinha de escolher entre o silêncio que me matava devagar ou a verdade que podia destruir a ponte com a família. Beijámo-nos ali, sob as estrelas, um beijo diferente, mais profundo, como se selássemos um pacto. O resort, antes hostil, parecia agora um refúgio onde podíamos ser nós mesmas sem máscaras. Mas o preço estava a ser pago: fome, cansaço e o medo constante de que ninguém viesse buscar-nos. No terceiro dia, a fome apertou. Acordámos com o estômago a roncar e decidimos vasculhar todos os bangalôs em busca de latas esquecidas. Encontramos arroz, feijão enlatado e algumas garrafas de água. Enquanto cozinhávamos num fogareiro improvisado, o telemóvel de Inês apitou, uma mensagem da minha mãe enviada às escondidas. "O teu pai está furioso. Não volta. Diz-me se estás bem." Respondi apenas: "Estou viva." Mas magoada. A resposta dela demorou: "Perdoa-o, filha. Ele foi criado assim." Aquelas palavras acenderam uma raiva nova em mim. Perdoar? Depois de me abandonar como um animal? Voltámos à sala de controlo. Desta vez, vimos tudo. O vídeo mostrava não só o abandono, mas o pai ao telefone com Miguel no carro, dizendo: "A Sofia escolheu o caminho do diabo."
Se ela voltar, não a quero em casa. Miguel respondia baixinho: pai, ela é minha irmã. Mas o pai cortava: irmã? Irmã que me envergonha na frente de toda a gente? Inês segurou-me quando as lágrimas vieram. Vamos usar isto, disse ela. Não para destruir, mas para mostrar a verdade. Eu hesitava. Mostrar o vídeo significava expor o pai publicamente, talvez acabar com a empresa dele, com a reputação que ele tanto protegia. O dilema moral rasgava-me: justiça ou misericórdia? Amor pela família ou amor por mim mesma? Nessa tarde, caminhámos até à estrada principal à procura de sinal. Um caminhão parou. O condutor, um agricultor local, deu-nos boleia até Odeceies para comprar comida e um carregador. No caminho, ele perguntou o que fazíamos ali sozinhas. Inês respondeu com orgulho: estamos juntas. O homem sorriu, sem julgar, e eu senti pela primeira vez que o mundo lá fora talvez não fosse tão cruel como meu pai pintava. De volta ao resort, gravámos uma cópia do vídeo num pendrive que encontramos na sala. O gesto foi simples, mas pesado. Eu estava a escolher o meu lado. A noite trouxe mais conversa profunda. Inês perguntou-me o que eu faria se o pai nunca mudasse. Eu respondi com a verdade que doía: escolho-te a ti, mas dói como o inferno deixar parte de mim para trás. O conflito interno atingia o pico, cada decisão era uma ferida nova, cada lágrima uma lição sobre o preço da autenticidade. O quarto dia foi de partida. Decidimos não esperar mais. Com o pouco dinheiro que tínhamos, pagámos a Manuel para nos levar até à estação de comboio mais próxima. A viagem de regresso a Lisboa foi longa, cheia de silêncios e olhares. No comboio, o telemóvel tocou. Era Miguel. O pai quer que tu voltes sozinha. Diz que a Inês te manipulou. Eu ri com amargura. Manipulou? Ele que me explica o vídeo que tenho. Não contei tudo ainda. Queria ver o rosto dele quando mostrasse. Chegámos à casa dos meus pais ao fim da tarde. A porta abriu-se e a mãe abraçou-me a chorar, mas o pai ficou na sala, braços cruzados, olhar de pedra. Voltaste. Sozinha, espero. Inês ficou lá fora, à espera no táxi. Eu entrei, o coração a mil, mostrei o pendrive. Antes de falares, vê isto. Liguei o vídeo no televisor da sala. O som encheu o espaço, a voz dele a gritar, a empurrar, as palavras duras. A mãe tapou a boca. Miguel empalideceu. O pai tentou desligar, mas eu segurei o comando. Isto é o que tu fizeste, pai. Abandonaste-me por eu amar uma mulher. Ele negou, chamou-me mentirosa, mas as imagens não mentiam. A raiva dele transformou-se em pânico quando eu disse que tinha cópias. Vais destruir-me? Perguntou, a voz a tremer pela primeira vez. Saí de casa naquela noite, Inês ao meu lado, sem saber se voltaria. O conflito não acabou. Parte de mim sentia culpa por ter exposto a família, outra parte sentia-se finalmente livre. Dormimos num hotel barato, abraçadas, e eu chorei até adormecer, questionando cada escolha. O pai enviou uma mensagem à meia-noite: volta amanhã. Falamos. Eu não respondi logo. O preço das minhas decisões estava a ser pago por todos, e eu começava a perceber que o verdadeiro abandono não tinha sido dele, mas o meu próprio silêncio durante anos. O quinto dia trouxe a reunião familiar. Voltei a casa com Inês pela mão, pela primeira vez sem esconder. A mãe tinha preparado o almoço como se nada tivesse acontecido, mas o ar estava carregado. O pai sentou-se à cabeceira, mais velho do que nunca. Mostra o vídeo outra vez, pediu, a voz baixa. Vimos juntos, em silêncio. Quando acabou, ele curvou a cabeça pela primeira vez na vida. Eu errei. As palavras saíram forçadas, mas saíram. Miguel confessou que tinha contado ao pai sobre Inês semanas antes, por medo de ver a família destruída. A traição do irmão doeu mais que tudo, mas ele pediu perdão, olhos no chão. A mãe falou pela primeira vez com clareza: João, tu criaste a nossa filha para ser forte.
Agora castigas-a por ser exatamente isso. O pai levantou-se, andou pela sala, parou frente a mim. Eu fui criada a acreditar que isto era pecado. Mas ver-te ali sozinha doeu mais que qualquer coisa. Não foi um pedido de desculpas completo, não foi aceitação plena, mas foi um começo. Eu chorei e Inês segurou-me. O conflito interno ainda queimava. Teria eu traído a família ao mostrar o vídeo? Ou teria traído a mim mesma se não mostrasse? Decidi que a verdade, mesmo dolorosa, era o único caminho para frente. Saímos daquela casa com a promessa de uma conversa mais calma na semana seguinte. O pai não me abraçou, mas não me virou as costas. O preço tinha sido alto, mas eu estava de pé. Na semana seguinte, a vida começou a reorganizar-se. Voltei ao trabalho, Inês ao dela, e as noites eram nossas, sem medo. O pai ligou uma vez, voz rouca, quer conhecer melhor essa rapariga. Mas devagar. Não era o final feliz de um conto, mas era real. Miguel pediu para almoçar conosco, trazendo flores como pedido de paz. A mãe mandava mensagens diárias, pequenas pontes de reconciliação. Eu sentia o crescimento dentro de mim. Já não era a filha que se escondia, mas a mulher que escolhia o amor apesar do custo. Olhando para trás, para aqueles dias no resort deserto, vejo que o abandono foi o empurrão que eu precisava para acordar. O vídeo das câmaras não destruiu a família, expôs as rachaduras que já existiam. Inês e eu caminhamos agora pela praia de Cascais, de mãos dadas ao sol, e o mundo parece maior. Ainda há dias em que o medo volta, em que me pergunto se o pai vai um dia aceitar-me completamente. Mas hoje escolho viver. Será que expor o meu pai com as provas das câmaras foi a escolha certa, ou deveria ter protegido a família a qualquer preço, mesmo que isso significasse enterrar o meu próprio coração?